primeira pergunta foi mandada pelo Lulu Animador. Ele mandou: qual arma você acha que falta pro Isag ser um jogador mais completo? Olha, eu presto muita atenção em como o futebol do Isag foi trabalhado durante a Liga Egoísta e sendo bem honesto, cara, sendo bem honesto mesmo, eu acho que chegou a hora do Isag parar de se espelhar tanto nos demais, não no sentido geral, tá ligado? Eu entendo que ele tem muita coisa ainda pra aprender com jogadores incríveis, mas pegando até a própria Liga Egoísta como exemplo, se você parar pra pensar um pouco no desenvolvimento do Yoshi, você percebe que, vamos dizer, com jogadores como o Kaiser, ele conseguiu se espelhar para alcançar um nível alto, se desenvolver e etc. Agora, com jogadores como o Noel Noah, tudo bem que ele não teve tanto tempo, né, pra poder experienciar mais o futebol junto com o Noel Noah, mas jogadores do nível mestre que estavam ali na Liga Egoísta, cara, não há nem sequer muitas percepções do Isag em cima, tá ligado? Ele não tava nem no nível de conseguir interpretar as habilidades deles. Então eu meio que me pergunto assim, será que não tá na hora de, depois de ter desenvolvido essas particularidades mais básicas, fomentando seu futebol se baseando no Michael Kaiser, né, um Neil Gaiman, será que já não tá na hora dele parar um pouco de, olha esse outro aqui, o que ele tem que eu posso trazer pra mim e melhorar, e simplesmente ele olhar pra si e fazer essa autorreflexão consigo próprio? Na minha opinião, se for pra acontecer um desenvolvimento que eu acharia muito interessante, seria esse, tá bom? Porque se for pra passar essa próxima saga inteira, que vai durar aí entre 3 a 4 anos, pro autor ficar jogando nova habilidade em cada um dos jogadorzinhos, e tudo que o Isag vai fazer é dar Ctrl+V, Ctrl+C e trazer pra si, não é que eu vou dizer que vai ficar ruim, tá ligado? Eu consegui acompanhar de boa esse modelo durante a Liga Egoísta, mas eu sinto que, cara, o Isag é um jogador tão inteligente, será que não dá pra ele fazer uma autorreflexão e perceber consigo próprio o que ele precisa pra si, tá ligado? Eu tô falando antes de dizer o que eu acho que ele precisa, por causa que eu creio que seria muito mais interessante o que ele precisa vir nesse formato, tá ligado? Em vez dele necessitar chegar outro jogador mais incrível, pra aí sim ele começar o processo de evolução, sendo que nessa saga que vem não vai ter todo esse tempo. Sendo bem honesto, ok, ele desenvolveu ali o trabalho com o Michael Kaiser, ele teve 4 partidas inteiras, teve os treinamentos pra ir se espelhando e ir trabalhando nas suas habilidades. Agora, numa Copa do Mundo, ele não é bem possível que ele não vai enfrentar o mesmo time nem sequer uma vez, tá ligado? É cada jogo um time novo, então não vai ter todo esse tempo pra ele ficar se espelhando e se adaptando com os jogadores. Então eu gostaria que viesse uma autorreflexão dele. Quais são os pontos que eu acredito que numa escala aí de tempo de um campeonato o Isag possa ter desenvolvido? Primeiro, resistência, tá bom? Resistência. O Isag não é um jogador com muita resistência. Eu sei que o roteiro deu uma forçada aí e etc e tal, mas cara, ele utilizou a Metavision pela primeira vez e ele desmaiou em campo. Ele literalmente desmaiou em campo. Depois, ele já conseguiu a resistência perfeita pra poder jogar contra o Ubers, pra poder jogar contra o PXG. Foi uma forçada de barra, na minha opinião? Sim. Ninguém consegue resistência com treinamento de 10, 20 dias, não, gente. Não leva a mal, não. No mínimo, pra você não ser mais uma porqueira total, você precisa de uns 50 dias aí treinando e se alimentando corretamente, tá bom? Eu digo isso tirando por base de mim. Eu, nesse ano, eu decidi que eu ia começar a fazer corrida, tá bom? Literalmente correr. Então, eu comecei caminhando, passei fevereiro inteiro dando uns piquezinhos ali e morrendo pra conseguir chegar agora na metade de março e eu acho que foi 20 km seguido correndo, tá ligado? Precisa de um período de tempo pra você conseguir resistência. E quando nós estamos falando de futebol, não é só resistência num sentido prolongado, tá bom? É resistência num sentido, vamos dizer assim, você conseguir dar um tiro
direto de, sei lá, 30, 20 metros seguido no máximo, no esplendor dos seus pulmões, e simplesmente não conseguir ali fazer uma finalização e já voltar para ajudar na marcação. O tipo de resistência que você precisa para ser um atleta de futebol é diferente do que um atleta de corrida, tá ligado? Então, eu acho que o Isagi poderia desenvolver isso, trabalhar para pelo menos ele poder se aproveitar melhor, né, de todas as armas que ele já tem no arsenal dele. Eu acredito que sim, já bastaria para o início, pelo menos a fase de grupos da Copa do Mundo, ele trabalhar melhor a sua resistência. Mas é óbvio, né, que quando eu falo sobre resistência, o cara que vai ouvir isso, ele vai ficar cabisbaixo. Pô, resistência! Só isso, tá ligado? O cara, quando pensa na nova habilidade do Isagi, o cara tá no mundo das nuvens, né? Ele quer um novo olho, ele quer, sei lá, um novo tipo de drible, umas pernas mais velozes, que eu não sei de onde o Isagi vai tirar essas pernas de Sariema pra virar um corredor nato, que ele não é. O tipo de jogo do Isagi, cara, é usando o cérebro. Se fosse pra mim trazer 2 pontos que vão ser úteis pra um tipo de jogador desse no espaço de tempo que temos, é literalmente ele ter mais resistência e talvez aprender a se posicionar melhor. Nós não temos até agora em Blue Lock um trabalho muito bem feito em cima disso, né? O quanto saber se posicionar dentro do campo faz com que você jogue muito melhor. Claro que houve um breve comentário ali em cima do Kaiser sobre isso, mas o autor nem quis desenvolver de fato essa correlação, tá ligado? O Isagi também aprendendo sobre isso, visualizando essa peculiaridade do Kaiser, nem quis, tá ligado? Deixou de lado. Então, sei lá, se nós vamos chegar num arco que provavelmente terão bons defensores e bons, eu tô dizendo bons mesmo, com foco neles e não só no ataque que eles fazem junto, que foi a versão do Ubers, né? O Ubers quase não teve muito foco na defesa, não leva mal, mas não teve todo esse foco não, tá bom? Poderiam ter desenvolvido muito melhor a partida contra o Ubers. Se for pra trabalhar bons defensores, nada melhor do que trabalhar uma arma de posicionamento dentro de campo. E se o Isagi adquirir ela pra si, cara, vai ser interessante. Ele conseguiu o último gol agora, né, gente? Na partida contra o PSG, justamente por isso, posicionamento. Será que, se ele trabalhar uma arma direcionada a isso, não pode ser melhor? Eu acredito que sim. Caramba, passando a primeira pergunta, quase que metade do vídeo só respondendo a primeira pergunta, mas eu queria trazer essa minha perspectiva pra vocês e também perguntar como é que vocês acham que vai ser a forma que os autores vão se aproximar para o novo desenvolvimento que o Isagi vem a receber. Vocês acham que vai ficar mais ou menos nessa mesma medida que a Liga Negra Egoísta trouxe para nós? Ou teremos um novo insight, uma nova perspectiva sendo trazida a partir do desenvolvimento do protagonista? Por favor, compartilhe aqui embaixo a sua opinião. Ailson Cirilo mandou: será que em outros times Isagi teria se saído melhor e com um valor mais alto do que com o Bastard? Não, tá bom? Vamos ser bem direto aqui. É impossível. O Bastard é a melhor escolha praticamente para qualquer um dos meninos dentro da Liga Negra Egoísta. Eu acho que se conta nos dedos os jogadores que dentro do Bastard não teriam ido tão bem, tá ligado? E nos dedos de uma mão, eu até diria, porque, tipo assim, se você pega o Bastard como um todo e você não precisa tirar o Isagi dele e você encaixa qualquer um dos outros meninos dentro do Bastard, você percebe, cara, logo de cara, pô, vamos dizer que o Teppei não tivesse escolhido o Bastard e aí sobra uma vaga, né, pra outro jogador vir pro Bastard Multi. O Teppei foi pra o time desse jogador, por exemplo. Cara, tu coloca o Rin, tu coloca o Shidou, tu coloca o Bashira, tu coloca qualquer um dos meninos e você vê eles se desenvolvendo muito bem. Talvez o Barou não funcionaria muito bem dentro desse ambiente, mas a maioria dos zagueiros do Ubers funcionaria muito bem. A maioria dos meninos ali do Baixa funcionaria muito bem. Então, na minha opinião, o Isagi veio pra onde deveria estar. Definitivamente, talvez até a melhor escolha da Liga Negra Egoísta de times, tá bom? Ele tava meio na dúvida se ia pra Inglaterra, se ia pra outro canto. Eu acho que o Isagi foi sim o cara que selecionou o melhor time. Eu consigo enxergar
dar outras escolhas para os outros meninos que teriam feito os seus valores serem maiores. Agora, para o ISAG em si, não teria nenhum outro time com o Michael Kaiser para ele poder se espelhar e desenvolver a Metavision e desenvolver a ambidestria e desenvolver várias outras coisas que ele conseguiu a partir do Michael Kaiser. O Michael Kaiser não é tudo, não é o todo, mas sem sombra de dúvidas ele é o ponto principal que fez o ISAG poder ali ter algo, né, para se inspirar. Então, de certa forma, eu não vejo o ISAG sendo melhor e com valor mais alto em nenhum outro clube dentro dessa liga nem egoísta, ok? O Luca Luiz mandou: a partir de agora o ISAG vai como atacante absoluto lá na frente ou como um falso 9, um centroavante ali mais recuado que ajuda no ataque e no meio e as armações das jogadas também. Olha, o ISAG não nasceu para ser atacante isolado, gente, tá bom? Eu vou ser bem direto nesse ponto aqui, porque talvez possa haver dúvida pela minha perspectiva aí de alguém. Pra mim, o ISAG deve continuar praticamente aonde ele jogou na Liga Negoísta quase inteira, ok? Ele ter subido depois na nova formação, que não sei o que, pra mim é uma das maiores mentiras, beleza? Porque quando você vai ver o jogo em si, o jogo real acontecendo contra o PXG, mesmo que na formação ele tenha sido colocado do meio pra uma posição mais avançada, o ISAG não é mostrado como se estivesse jogando nessa posição, sendo bem honesto pra vocês, tá bom? É como se o ISAG tivesse continuado jogando na mesma posição. O local do ISAG é no máximo um meia central avançado, na minha opinião, ok? Ai, mas pode contabilizar como atacante se quiser, pode, ok? Ele vai estar lá na frente sem sombra de dúvidas, mas pra mim o ISAG deveria ser um meia avançado, central. O centro é melhor pra ele, não as pontas, mas ainda assim isso serviria melhor pra ele poder voltar a ajudar lá na defesa, porque não leva mal. Vai colocar o ISAG na seleção japonesa como ponta lá na frente e vamos ver o mangá inteiro, só o ISAG lá atrás defendendo de novo, que nem na Liga Negoísta, porque eu pensei que depois da partida da Blue Lock 11 contra o Japão Sub-20, iam continuar nessa pegada, né? Vamos dar um foco ali na defesa, no meio, nos volantes, na lateral, nos atacantes e tal, mas chegou na Liga Negoísta, os atacantes viraram os zagueiros. Vamos continuar nessa, tá ligado? Se ainda quer dar um foco pro ISAG, eu acho que precisa deixar ele no meio, tá bom? Além que ele serve muito bem, né? Já vimos a aplicabilidade, agora é só continuar aplicando. O EG não vai querer desperdiçar alguém que pode ajudar tanto na criação de jogada, jogando ele apenas isoladamente lá pra frente. O Rin serve muito melhor pra esse papel, o Barou, o Shidou, do que o ISAG. Minha opinião, né? Não sei se vocês concordam. O Johnny Fassal Keses mandou: tem chance do Saitoshi jogar na Copa do Mundo Sub-20? Não. Vitor 04X mandou: quais foram os melhores e os piores desenvolvimentos de personagens dentro desse arco? Snuff, Barou, vou até dar mais um exemplo, Michael Kaiser. Esse trio aí pra mim melhorou, tipo assim, 10 de 10. O Barou saiu de um personagem que eu não ligava pra um personagem que agora eu gosto muito. O Kaiser nem existia na obra, ele simplesmente se tornou o melhor personagem da obra. E ele só fica atrás do Snuff, né? Pra mim, pelo menos. Mas o problema é que o Kaiser teve 4 partidas pra ser desenvolvido. Se for pra tirar assim, qual personagem que apareceu por um momento e roubou toda a glória, toda a luz pra si, é o Snuff, ok? Aí o Kaiser vem logo depois no sentido mais geral, né? Já que ele teve muito mais espaço para ser desenvolvido, ele acaba sendo o melhor de todos. Mas o Snuff, se tivesse o mesmo tempo que o Kaiser teve de tela, seria melhor que ele, na minha opinião. Minha opinião, tá bom? Minha humilde opinião. Agora, os piores, cara, eu não gostei do desenvolvimento do Kunigami e não gostei do desenvolvimento do Shidou. Eu acho que o Kiora poderia ter ganhado também mais espaço e o Nanase poderia ter sido melhor utilizado para depois desse ranking final sair, nós não ficarmos com esse gostinho de, tá bom, né, mano? Tipo, nós aceitamos porque é o que aconteceu, mas nós sabemos que lá no fundo eles poderiam ter entregado um pouquinho mais pra explicar esse valor deles acima do Nunagi, né? Eu acho que esses são jogadores que eu gostaria. Não é nem que eu acho que o desenvolvimento deles foi ruim, não é que eles são os piores, eles são os que mais faltaram.
tá ligado? Pode ser que tu interprete que são os piores, mas eu não vejo dessa forma. Pior desenvolvimento. Se o personagem ganhou desenvolvimento, não tem como ser ruim pra mim, entende? Eu tô feliz que ele ganhou. Faltou desenvolvimento. Esse é o meu ponto. Esses são jogadores que eu gostaria que tivessem mais. Nurse mandou a última pergunta do vídeo. Você acha que a divisão de atletas que o autor fez pra cada clube da Liga Egoísta foi injusta? Sim. Eu tenho pra mim que existia uma forma de equilibrar muito melhor esses times, a ponto de não necessariamente precisarmos ter terminado as 4 partidas com vitórias do Barça de München. Tinha como ter jogado New Guinea pra cada um desses times, tinha como ter jogado os treinadores fazendo mais coisas, né? Poderia ser uma regra só no sentido, pô, os treinadores não podem marcar, e aí nos 3 minutos que eles têm, vamos aumentar aí pra 5, e aí eles podem auxiliar os jogadores a tentar fazer a vitória acontecer. Já seria muito mais interessante pra mim, pelo menos, porque, sinceramente, os jogadores mestres aí fazendo gols foi simplesmente putaria, cara. O Lavinho que o diga, pô. A chance do Bachira ter brilhado mais ainda do que já tinha brilhado foi tomada pelo Lavinho. O Lavinho entrava nas partidas e queria fazer gol dele. Não tem nem lógica. Não tinha nem necessidade do Lavinho fazer gol nas partidas dele. O Noah que teve uma perspectiva melhor nesse sentido, né? O Noah simplesmente evitava a todo custo fazer gol por si próprio, queria mais ver os meninos e o time desenvolvendo com ele dentro, auxiliando. Então, sim, eu acho que a divisão de atletas foi injusta, e se fosse pra mim formar aí as equipes, cara, teria muita mudança. Tipo assim, metade dos jogadores do Barça não iriam pro Barça, tá bom? Não iriam. Eu acho que fica claro, né, depois do TP nem sequer ganhar uma chance, que não foi a escolha correta. O autor mesmo tentou forçar ali esse número em uns times. E outra coisa eu teria mudado também. Eu vou aproveitar que já estamos falando do tema, que eu teria mudado. Eu teria colocado mais jogadores inesperados entrando nesse top 23, tá bom? Eles ganhando espaço que ninguém tava na expectativa e se tornando realmente protagonistas. Tipo, jogadores que não foram protagonistas da primeira fase de Blue Lock e foram protagonistas nessa pelo menos um pouco. Você conta no dedo, cara. Vai ter um Corona, vai ter um Kiora. É pouco, tá ligeiro? Eu queria mais, pô. Só os protagonistas da obra que se esforçaram pra chegar nessa segunda fase, e a outra galera que tá nessa segunda fase, tá ligado? Por que eles não puderam ganhar algum desenvolvimento, ganhar algum espaço, competir, deixar mais acirrado? Imagina que o rabo da fila, pelo menos ali, os últimos 10, ficassem mudando sem parar durante cada final de rodada, durante as 4 rodadas finais, os nomes dos últimos 10 fossem totalmente diferentes, a ponto de que, tipo, a diferença seria de 500 mil ienes, 200 mil ienes, bem acirradinho. Não ia ser muito mais interessante chegar nesse capítulo final da saga, mostrando os valores de geral, e ver os números atualizando e ver um subindo o outro? Até a forma como demonstraram os valores poderia ser melhorada se a situação fosse essa, né? Tá tudo muito acirrado ali, nós vemos um númerozinho, o jogador que tava no 24º subindo pro 13º, o 13º caindo pra 18º. Ia ser muito interessante, na minha opinião, e eu acho que poderiam ter feito, sim, uma melhor escolha, uma melhor distribuição. Nos vemos aqui amanhã pra análise do capítulo, tá bom, gente? Tamo junto, valeu, falou e... Cut!